O mundo do mal. É do conhecimento geral que qualquer que seja o povo no mundo atual sofre devido à insegurança quanto às doenças, guerras, conflitos ideológicos, crises econômicas. Primeiramente, tratarei de cada questão acima mencionada em relação ao Japão. Começarei pela crise econômica, que tem sido, entre os demais problemas, motivo de grande preocupação. Ela, que atinge não só o governo como também o povo, não constitui nada de novo, existindo um ponto sobre sua causa que a maioria não consegue perceber. Ela se encontra sob a influência do mal. Em primeiro lugar, o que está prejudicando consideravelmente os empreendimentos do governo são os pensamentos malévolos dos funcionários públicos de alto escalão. O que ocorreria se eles atuassem com consciência, afastando-se das práticas condenáveis? Evitar-se-ia o desperdício de recursos, pois esses funcionários teriam a consciência de que todas as despesas são provenientes dos impostos pagos com o sangue e o suor do povo e não teriam coragem de gastá-los de forma a causar prejuízos. O desperdício de tempo durante o expediente também seria evitado, o que tornaria o trabalho mais eficiente, permitindo que o atual número de funcionários fosse reduzido pela metade. Como eles estariam cumprindo suas obrigações com boa-fé, tudo correria favoravelmente com boa aceitação da parte do povo e assim não haveria, como se verifica atualmente, uma tendência a menosprezar e temer os oficiais do governo, que evidentemente passariam a ser respeitados e tratados com mais consideração. Além disso, com a extinção de favorecimentos, os quais levam à prática de subornos, não adviria o problema de corrupção. Isso levaria a população a confiar nos servidores públicos com toda a tranquilidade. Consequentemente, a fiscalização se tornaria desnecessária e, por não haver mais processos judiciais, o benefício para a economia do país seria incalculável. O indivíduo também se tornaria mais saudável sem o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, iguarias e, longe de ser nocivo e sem sentido, sua vida se tornaria mais afortunada e, evidentemente, seu lar mais harmonioso. Não existiriam mais esquemas escusos que sempre acompanham obras públicas, assim tudo se tornaria mais barato e, nesse ponto, o benefício obtido seria incalculável. Mesmo que pudesse ser concretizado apenas o que foi exposto, a metade do atual orçamento do governo seria mais do que suficiente e possibilitaria uma grande redução dos impostos, sendo, pois, imensurável a alegria da população. O mesmo se pode dizer em relação às empresas privadas. O que se sucederia se todos os funcionários conseguissem libertar-se dos sentimentos maldosos? A fiel execução do serviço despenderia gastos com comissões, banquetes e campanhas, e as barganhas e as fraudes tornar-se-iam uma raridade. Por conseguinte, as transações comerciais seriam realizadas em harmonia e, por não haver desperdício de tempo, elas ocorreriam de forma prazerosa, o que resultaria no aumento da produção, consequente diminuição dos custos e uma ampla demanda dos produtos. Principalmente no setor de exportação, o Japão se tornaria mundialmente imbatível. Além disso, o que nos deixaria mais felizes seria o desaparecimento de atritos entre patrões e empregados. Sendo a produção realizada com prazer em ambiente de paz e cooperação harmônica, a eficiência no trabalho seria formidável e, em decorrência disso, haveria o aumento da renda e a preocupação com a subsistência seria extinta por completo. O país, com uma sociedade assim, não precisaria mais de vigilantes para seus cofres, e no que se refere aos livros contábeis, os registros em 2 ou 3 vias, como se faz hoje em dia, não seriam mais necessários. Também seria dispensável a realização quase que diária de negociações maçantes com a presença de 5 ou 6 fiscais da fazenda. Seriam necessárias apenas aproximadamente 2 pessoas, que num tempo máximo de 2 ou 3 horas de negociação dariam o assunto por resolvido. Portanto, o lucro de ambas as partes seria maior.
Dessa maneira, em tudo a eficiência seria superior e a jornada de trabalho deveria diminuir pela metade em relação à da atualidade. Como o lucro aumentará, as instalações para recreações serão melhor servidas e a alegria de viver será incomparavelmente maior que a da atualidade. Os diretores e dirigentes executivos agirão de forma transparente, pois os funcionários passarão a trabalhar com entusiasmo, e isso garantirá a prosperidade das empresas. Observando-se a política, é do conhecimento de todos o quanto de mal é praticado de forma engenhosa. E por esse motivo, são raros funcionários públicos e membros de partidos políticos que se preocupam seriamente em agir em favor do país e do povo. Não é que os políticos deixem de levar em consideração o bem-estar da nação e da população, mas por possuírem um egoísmo muito forte, a realidade comprova que tudo é feito visando-se ao benefício próprio e ao do partido. Quando se trata de emitir alguma opinião sobre os partidos de oposição, sempre fazem questão de ser contra. Realmente é a contestação pela simples contestação, feita de forma tão vergonhosa que é até difícil comentar. Não obstante, isso é considerado normal. No plenário do Congresso Nacional são vergonhosos a zombaria, o insulto, o tumulto em relação à oposição e, no final, em uma atitude escandalosa, chegam à agressão física, dando-nos a impressão de estarmos assistindo a uma briga de indivíduos sem caráter. Gostaria de referir-me um pouco a respeito das eleições gerais, cuja realização está marcada para daqui a um mês. A maioria dos parlamentares até hoje não foi eleita de forma honesta, mas mediante a compra de votos e a concessão de favores. Consequentemente, é grande o número de parlamentares corruptos escolhidos, como foi na última eleição. Na situação atual em que o Japão se tornou um país democrático, desejo que sejam eleitos políticos que não nos causem vergonha. Parece que nesta votação, que se diz que será limpa, os candidatos estão mais conscientes. Por conseguinte, acredito que haverá uma grande melhora. Vou encerrar por aqui os comentários sobre política e em seguida observarei a sociedade em geral. Atualmente o mal tem atuado em todos os setores da sociedade. Nos lares verificam-se geralmente conflitos entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos, bem como desavenças entre amigos. São realmente pouquíssimos os lares que vivem em harmonia. Além disso, tem sido frequente ouvir sobre a ocorrência de discórdias e até ações judiciais entre parentes e conhecidos. Ultimamente, crimes entre parentes consanguíneos estão se alastrando, o que, além de serem lamentáveis, nos causam pavor. Diariamente nos jornais podemos ver inúmeros casos de roubos a residências, furtos, assaltos à mão armada, fraudes, apropriação indébita, roubo a lojas, furtos cometidos por batedores de carteiras, chantagens. Em linhas gerais, este é o aspecto da sociedade. Portanto, podemos afirmar que o mal que assola este mundo forma um lamaçal sem fundo. Em suma, como disse Buda, este é, sem dúvida, um mundo de sofrimentos. Sendo o mal o causador de todos esses sofrimentos, não seria nenhum exagero afirmar que a sociedade atual é vítima do mal. Com efeito, entre milhares de pessoas, não existe uma só que consiga, um dia sequer, viver livre de preocupações. Dentre essas, a maior certamente é a doença. Por mais intenso que seja nosso temor de ladrões, podemos impedir sua ação trancando as portas. Estando com saúde e podendo trabalhar, conseguimos livrar-nos da pobreza. Vivendo com prudência, podemos evitar os processos judiciais. A doença e a guerra, por enquanto, são situações das quais não podemos nos esquivar. Analisando minuciosamente, podemos concluir que ambas têm origem no mal. E uma vez que todas as desgraças provêm do mal, está por demais claro que sua extinção só será possível por meio da religião. Será que os intelectuais do mundo entendem isso ou não? Fica difícil chegar a uma conclusão.
Jornal Eico número 174, em 17 de setembro de 1952. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.